Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Quero avisar para vocês que eu vou trazer algumas notícias aqui de forma bem rápida, mas que o principal intuito desse vídeo é falar sobre o jogo contra o Juventude e falar principalmente com a diretoria. O que eu vou falar aqui nesse vídeo vocês podem cortar, podem divulgar, porque a gente precisa de todo mundo, inclusive é o que eu vou falar aqui. Vou fazer um apelo, vou fazer uma convocação, mas não só para os torcedores, mas para a diretoria também, tá? Se você puder, já aperte no gostei, mande para a galera, compartilhe, seu apoio é sempre fundamental. E vamos trazer aqui algumas notícias rápidas antes de falar sobre o tema que eu vou trazer aqui. Hoje tem live 8h30 ainda, tá? Mas eu quero fazer logo esse vídeo para que a gente deixe isso registrado o quanto antes. O Vitória teve seu coordenador médico, Marcelo Cortes, representando o Sport Clube Vitória no evento da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF. Ele falou, inclusive, que todos estão vivenciando uma boa oportunidade de aprofundar crescimentos importantes na atuação da medicina do futebol. Marcelo Cortes é coordenador médico do Vitória e está representando o clube neste evento. Além disso, o Vitória começou a semana de treinos para enfrentar a equipe do Juventude. Não tivemos nenhuma novidade com relação a desfalques e afins, até porque, como a própria Ascom trouxe, a reapresentação ocorreu às 8h30 e a agenda da atividade foi aberta depois do café no refeitório Jorge Sampaio, no CT Manuel Pontes Tanajura. Primeiro, foi apresentado um vídeo na sala de imprensa do Barradão, provavelmente sobre o adversário, geralmente, ou sobre o último jogo, situações que podem melhorar, ou já sobre o adversário, que no caso é o Juventude, e na sequência aqueles que jogaram fizeram apenas um regenerativo, tá? Outros que não jogaram menos de 45 minutos, aí de fato fizeram alguns trabalhos padrão. O Vitória começa de fato a partir de amanhã a sua preparação com os seus titulares para enfrentar a equipe do Juventude. O William Lepo recusou a proposta do futebol europeu e segue emprestado ao Goiás, ou seja, até onde a gente sabe, isso significa que no final do ano o Vitória receberá o valor dos 4 milhões de reais. Até onde a gente sabe é isso, né? A gente espera que de fato se concretize. Um dos destaques do Goiás da Série B vai ficar no Goiás. A informação foi revelada pelo diretor de futebol Lucas Andrino, quando o Goiás vence a partida contra o Operário. O dirigente afirmou que o lateral já deixou claro para o Vitória que não aceitará a proposta e que o jogador está muito engajado no Esmeraldino. Aqui as aspas do diretor. Lepo já deixou claro para o Vitória que não vai aceitar a proposta. Ele declinou formalmente, mas a janela fica aberta até 2 de setembro. Só que eu acredito que ele permaneça. Ele está muito engajado, a gente vê o nível técnico que ele vem apresentando nos jogos. É importante para o jogador, quando ele consegue ter uma sequência, ele tem muita confiança do professor Mancini está lá inclusive, e isso ele leva muito em consideração. A proposta seria de 4 milhões, ele iria para o Apoel do Chipre, porém ele seguirá no Goiás pelo menos até o final do ano, e como eu falei, a gente espera que o Vitória consiga de fato esse valor no final do ano. O Vitória também fechou o primeiro turno da Série A com a terceira pior campanha em pontos corridos da sua história. A atual campanha do Vitória na Série A só fica à frente das duas piores da história do formato de pontos corridos. 2014, quando o Vitória terminou com 15 pontos e foi rebaixado, e ano passado, quando também fez 15 pontos, porém conseguiu escapar. É a terceira pior campanha da história do Vitória. E eu já vou pegar esse gancho aqui para falar a respeito do que eu comentei que seria dito no começo desse vídeo, tá? Lembrando que você pode virar membro do Cartola Tático por apenas menos de R$50 no Pix. Na verdade tá em promoção, se não me engano tá em R$30. Paulo Analista faz conteúdos exclusivos do Cartola Tático e você pode ter análise de todos os times, análise de como a arbitragem vai interferir no confronto, mesmo que você não jogue Cartola. Para quem gosta de futebol, é um conteúdo de muita qualidade, e se você joga Cartola, você pode melhorar o seu desempenho no Cartola FC. O número é 11 95310 5520. Agradeço muito a Sandro Burgos, que nos ajudou a estar no Maracanã fazendo Flamengo e Vitória lá em loco, no Rio de Janeiro. Meus amigos, é o seguinte: o torcedor está incomodado, o torcedor está não só incomodado, está magoado. Nosso ano não é bom. E por mais que a gente tenha agora um novo treinador, por mais que a gente tenha agora novas peças no elenco, a mágoa existe e não é, entre aspas, apenas dos 3 últimos jogos, dos 4 últimos jogos. É de todo o ano. Vocês sabem que eu sempre prezo pela parte profissional do clube, pela parte do planejamento ser seguido, pela política de ingresso ser seguida, até porque eu já estive do outro lado e eu entendo
muitas vezes como as situações funcionam e que muitas vezes as demandas que nós temos aqui do lado de fora não podem ser atendidas por N fatores. Porém, hoje eu venho aqui fazer um apelo, pedir à diretoria como um todo, e eu confesso, eu não sei o que pode ser feito, eu não estou dentro do clube, mas algo precisa ser feito para que esse torcedor magoado, chateado, incomodado esteja no Barradão sábado 18h30 contra o Juventude. E quando eu digo que algo tem que ser feito, eu estou abrangindo todas as possibilidades possíveis. Reduzir o preço dos ingressos? Talvez, se for viável economicamente, apesar de que caro é cair. A gente pode ter alguma ação com o Sou Mais Vitória? A gente pode ter alguma ação diferenciada de levar convidados? Enfim, eu geralmente sou contra esse tipo de ação porque eu entendo que muitas vezes a conta não fecha. Só que eu também entendo que a gente está em 11 de agosto de 2025 e é um novo turno com reforços e etc., mas que sem o torcedor, o Vitória vai cair. E quem está falando isso sou eu, Leonardo Santiago, que constantemente aqui no Canto Rubro-Negro discuto com o torcedor, debato com o torcedor, acabo rechaçando algumas ideias e principalmente alguns comportamentos de uma parcela da nossa torcida que eu não concordo e vou continuar fazendo isso. Porém, neste momento, a gente não tem que falar nada do torcedor. Sem o torcedor, o Vitória vai cair. Eu sei que a gente vai ter os 8, 10 mil, 12 mil, que seja de sempre, contra o Juventude. Beleza, mas isso é pouco. A diretoria precisa dar um jeito. Eu já estive do outro lado. Eu sei que falar de fora muitas vezes é muito mais fácil do que estar dentro e saber como a engrenagem está girando. Eu sei disso, mas hoje, com o alcance que o Canto tem e com a responsabilidade que o Canto tem, eu não posso me privar de cobrar a diretoria neste momento, além de outros momentos que a gente já cobrou em diversas outras situações sobre contratações, mas especificamente sobre sábado, eu não posso deixar de cobrar que alguma ação seja feita, mesmo que porventura a conta não venha a fechar. Porque eu repito, caro é cair. Com a torcida já é difícil. Sem a torcida fica ainda mais difícil. E eu sei que você que está assistindo vai falar, mas Léo, o que faz com que a conexão entre torcida e time volte a ser forte é resultado, é vitória. É verdade, mas para isso a gente precisa de um Barradão pulsando. E para ter um Barradão pulsando, a gente precisa que aquele cara que esteve contra o Náutico, que esteve contra o Confiança, que esteve contra o Cerro Largo, que esteve contra a Universidade Católica, que esteve contra o Sport, que esteve na final do Baiano, que esteve em diversos outros momentos tenebrosos da nossa temporada, a gente precisa que esse cara seja convencido a estar no Barradão. E aqui eu repito, eu estou falando de qualquer forma de convencimento, seja ela financeira, seja ela com ação para sócios, seja ela financeira e com ação para sócios, não importa qual tipo de ação, mas algo tem que ter, porque sábado é uma final de Copa do Mundo e segundo turno passa assim, ó. Segundo turno passa voando e a gente precisa vencer. Eu não preciso entrar em detalhes aqui de como ficaria a parte anímica, pelo menos do lado de fora. Eu não vou falar da parte de dentro porque eu não estou na parte de dentro. Eu não vou falar como ficaria a parte anímica do lado de fora se a gente não ganha do Juventude com o Carpini sendo o treinador. Eu não estou aqui para tampar o sol com a peneira. Eu não preciso dizer como é que ficaria o contexto externo de ambiente, a falta de paciência justificada e todo o contexto envolvido. Repito, eu sempre cobrei a torcida aqui, sempre rebati inúmeros comportamentos, debato, às vezes até demais com o torcedor, discuto até demais com o torcedor, porque eu sempre tenho muita convicção no que eu falo. E quem está fazendo esse apelo, essa cobrança à diretoria, para que se virem e deem um jeito de fazer ações para que o torcedor esteja presente no Barradão, para além dos vídeos nas redes sociais que são importantes, para além das convocações de Carille na coletiva que são importantes, para além de eventuais situações digitais que são importantes, a gente precisa do torcedor de forma concreta. A gente precisa que o torcedor olhe e veja, pô, tá rolando promoção X, mudei de ideia, dá pra ir com meu filho. Pô, estacionamento tá rolando promoção X, se o ingresso tá com promoção X, estacionamento com promoção Y, eu já consigo levar eu, meu filho e minha filha no sábado 6h30 pro Barradão. Repito, estando do lado de fora é muito mais fácil de falar porque eu não sei como a engrenagem está girando, mas o que eu tenho certeza é que alguma coisa precisa ser feita, porque senão você que tá assistindo e é da diretoria, o Vitória vai cair, porque a gente só saiu da Série C pra Série B com a torcida. A gente só foi campeão da Série B com a torcida. A gente só foi pra Sul-Americana porque tinha um bocado de maluco numa sexta, 2 da tarde, no Aero Negro, pra o Vitória pegar o Atlético Goianiense pra pensar em ganhar, para quem sabe na rodada seguinte sair da zona, porque nem ali saia da zona, ganhava e não saía da zona. Então você pode ter certeza que sem a torcida e sem o clube chamando a torcida de todas as formas possíveis, o roteiro está desenhado. Se tem alguém que pode salvar o ano do Vitória, além dos jogadores que estão em campo, né, no final das contas acaba sendo sempre a responsabilidade deles, seja positiva ou negativa, eu nunca tiro o mérito de quem está no clube e de quem está no campo, não é isso. Mas a gente
sabe e a nossa história mostra que a gente precisa de uma torcida junta e do Barradão forte, lotado, pulsando, para alcançar objetivos difíceis ou muito difíceis, como é o nosso objetivo no segundo turno. Então fica aqui meu apelo, pensem e realizem. A gente precisa do torcedor presente sábado 18h30 e a gente precisa fazer mais. A gente precisa ir além do que está sendo feito, porque senão a gente vai ter os 10, 12 mil de sempre, que são os malucos de sempre. A gente pode até ganhar, mas a gente precisa trazer essa galera para perto o quanto antes, porque senão o pior pode acontecer, tá? Quero saber sua opinião, deixa o like, se inscreva, compartilhe, tamo junto. Se quiser fazer corte, pode fazer à vontade, bota nos grupos, manda pra diretoria, faz o que você quiser. Tamo junto, um abraço, valeu, fui!